para finalizar o experimento ou teste que eu quis fazer para verificar a cor do kefir de água, eu estou aí com a cultura, ela se multiplicou e agora eu vou ir para o volume de 1 litro e a cultura praticamente já está desenvolvida ou já está formada. Os grãos se multiplicaram bastante, embora veio uma frente fria aqui no sudeste, no sul de Minas, baixou um pouco as temperaturas, mas daí está a minha cultura de kefir de água cultivada somente em açúcar mascavo e um açúcar mais escuro. Então, a cor do açúcar mascavo é quem dita a cor da cultura. O meio de fermentação é quem dita a aparência da cultura ali que está se desenvolvendo nesse meio. Então, dá para ver, os grãos estão com uma aparência normal. O tamanho dos grãos é um tamanho médio, então eu tenho grãos maiores, grãos menores, mas dá para ver a definição dos grãos, isso que é importante. Dá para ver que parece ali uma couve-flor, como o pessoal descreve na literatura, dá para ver que tem formato de grãos, não está uma massa. Então isso é a característica do kefir. Grãos menores ou maiores, o meio de fermentação, a forma como a fermentação ocorre, se está muito quente, fermentações mais rápidas, eu acredito, não estou falando que é regra isso, mas eu acredito que vai favorecer grãos menores e uma multiplicação talvez mais intensa, uma fermentação mais intensa. Lugares mais frios, meios talvez com alguns minerais específicos como o cálcio, pode favorecer grãos maiores. Nessas fermentações, no desenvolvimento dessa cultura, eu não utilizei a correção da água, a correção do cálcio ou da dureza da água, eu não fiz isso. Eu fiz com a água do filtro. Esse açúcar mascavo mais escuro que eu utilizei foi da marca União. É a primeira vez que eu utilizo e não fiz mistura nem nada. E resultou nessa cultura que agora está desenvolvida. Essa quantidade eu cheguei aí em quase 6 colheres de grãos e atingi aí o volume de 1 litro de fermentação agora. Então agora eu vou corrigir as proporções que eu utilizo, que eu tenho o costume de utilizar para minha cultura. Isso também não é regra, eu falo que isso é o que dá certo para mim. Para outras pessoas talvez pode não dar certo ou pode ter um resultado diferente. A gente tem oscilações, já que cada cultura ela é única, é como se fosse um indivíduo. Então agora eu chego no ponto de acertar as proporções que eu falo. Então eu utilizei 1 litro de água, eu adicionei 4 colheres do açúcar mascavo puro, desse açúcar mascavo mais escuro, e vou adicionar para a fermentação 4 colheres de grãos. Então agora eu vou deixar fermentando 24 horas e vou ver o resultado. Isso seria o normal para a minha cultura, seria uma característica normal da minha cultura. Notei que está um pouco doce, então eu posso deixar fermentando um pouco mais, ou posso utilizar uma quantidade maior de grãos. Então agora é a hora que eu vou acertando e identificando as características da minha cultura. A minha cultura não é uma cultura de acidez alta, ela não gosta de acidez alta, tanto que ela sofre bastante com estresse ácido, e também não é uma cultura muito acética. Então, aí, nesse ponto, já com a cultura desenvolvida, saudável, eu acerto as proporções que eu tenho, que é essa proporção, e observo as características do meu kefir. E agora sim eu posso pensar em fazer alterações no meio ou na fermentação para atingir características desejadas. Então eu acho isso sempre interessante de fazer para poder analisar a fermentação, lógico, de uma maneira caseira. Eu não estou fazendo nada laboratorial. Esse excedente de grãos é o que sobrou, eu não vou utilizá-lo. Vou fazer uma doação aqui local, mas eu poderia descartar, utilizar como adubo de planta, ou mesmo comer. Algumas pessoas conseguem, eu não consigo. E agora eu deixo fermentando esse líquido, eu estou tomando puro, não estou fazendo saborizações.